Muito bom, pessoal. Vamos continuar com a nossa jornada de resultados do segundo trimestre de 26. Bom, deixa eu já sejam muito bem-vindos ao canal Lendo em Movimento. Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Já apresentando nossa tela, nós estamos um pouco atrasados, eu sei. Nós temos aqui ainda 3 resultados para ver, né. TOTS, ENGIE, eu acho que é só isso, tá. Porque Vivara eu vi ontem e o Bradesco eu vi ontem. E aí falta também Fleury, é isso mesmo. Então, ótimo. Bom, então vamos começar com Fleury. O resultado de Fleury veio bem surpreendente, estava dando uma olhada aqui e eu falei: "Nossa, o resultado aqui tá absurdo, hein". Então vamos olhar para o resultado de Fleury. Ah, então o resultado do segundo trimestre de Fleury, eles começam falando aqui um pouco, sempre eles fazem isso, né, de como a Fleury funciona. Você sabe, tá cansado de saber como a Fleury funciona aqui no canal Além do Movimento. Se você não sabe, olha aqui nos vídeos que vão aparecer aí no card sobre Fleury, sobre apresentação institucional, né. Então a Fleury, o grupo Fleury, né, é um conglomerado de empresas de medicina diagnóstica, né, na sua grande maioria, e aí tem muito check-up, tem vacina, tem, genômica, aí vem a atenção primária com telemedicina e consulta, aí vem a atenção secundária, ortopedia, fertilidade, oftalmologia, tem o terciário. Além disso, eles também têm aí algumas joint ventures, né, com alguns hospitais, e aí eles reúnem aqui um conglomerado de marcas. Provavelmente você, na sua região, deve conhecer alguma delas. Aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, Hermes Pardini é uma marca muito forte, tanto que teve uma fusão, né, das 2 marcas, Fleury e Hermes Pardini. A Hermes Pardini era uma empresa aberta na bolsa, a Fleury veio e comprou a Hermes Pardini. Mas, por exemplo, quem é de São Paulo, né, deve conhecer a Confiance, e aí essas outras marcas, sinceramente falando, eu não me lembro, mas são todas partes do grupo Fleury, atendendo B2C e B2B. B2C atendendo ao consumidor final e B2B atendendo a empresas, né, hospitais que precisam de visualizar os exames. Bom, eu não vou gastar muito tempo nisso, apesar de eu já ter gastado. Vamos em frente então. 70% da receita da Fleury está no B2C, então aqui, pelo menos olhando para o segundo trimestre de 26, né, são 34 marcas regionais e 583, lugares ou unidades de atendimento, tá. E aí medicina diagnóstica, lembra que eu falei que eles atendem o B2B? Tá aqui 21%, eles têm aqui mais de 9.300 clientes L2L, né, ou laboratório, de laboratório para laboratório, né. 9 marcas, 35 hospitais clientes, né. Mesmo que eles tiveram uma perca recente no B2B aqui, mas eles estão seguindo, avançando com com esta questão aqui. Novos elos, 9%. Aí há coisas menores, né, telemedicina, alguns serviços, de medicina, mas compõe aí, ajuda a compor o resultado, são as avenidas de crescimento da companhia, tá. E aí, o Grupo Fleury diversificou suas fontes de receita ao longo do tempo, crescimento de 13%, ao ano, né, muito forte. A diversificação realmente aconteceu, né, então, tem aqui a marca Fleury ainda própria, e tem as marcas em São Paulo que são muito fortes, em Minas Gerais. Esse gráfico ele é até um pouquinho difícil de entender, mas na prática o que você precisa entender é que começou aqui com 1,7 bilhões e já está chegando a 9 bilhões de reais em receita, né. Aí vem eles dão uma atenção para Lab to Lab nesse resultado, não sei o que que eles querem, mas acho que é só um slide de transição, né, enfim. Eles querem dar uma atenção para Lab to Lab aqui, porque Lab to Lab trabalha muito, né, existe aí resultado da Hermes Pardini, ou no caso do Grupo Fleury, saindo de tudo quanto é canto, são 93.000 quilômetros rodados todos os dias, né, 2.200 cidades atendidas, é muita coisa para um país tão grande, né. Aí os carros a serviço, motos, transporte aéreo, transporte fluvial, se precisar, que tá aqui a fotinha, para você que duvida. Muitos clientes, 9.000 tipos de exames, né. Então, é o Grupo Fleury aí contribuindo para a saúde do povo brasileiro, né, ganhando dinheiro também. Aí vem os destaques financeiros e aqui vem a grande surpresa, tá. Crescimento na receita bruta de 14%,
forte crescimento aqui, tá? Duplo dígito, B2B, B2C aumentando mais 15%, e todas as regiões com bons avanços, exceto aqui talvez o Rio de Janeiro foi o menor, mas é quase duplo dígito aqui já, então todo mundo crescendo, B2B crescendo duplo dígito, novos elos crescendo duplo dígito, e o EBITDA cresce 15%, e a margem passa a ser 26,5%, 18 bips acima do segundo trimestre de 25, e aí o lucro líquido vai a 221 milhões, 45% de crescimento, margem de 9%, 205 bips acima, né? ROI crescente, ROIC, né? Atingiu 17%. Então, ao que parece, o Grupo Fleury destravou o resultado. Finalmente, a fusão ah, teve resultado, né? A fusão entre Fleury e Hermes Pardini, que estava naquela coisa de, nossa, vamos fundir as coisas, vamos unificar as coisas. E aqui vem um resultado muito surpreendente, tá? Eu estou acompanhando o Fleury há algum tempo. Eu nunca vi um resultado tão legal assim aqui já nos destaques, tá? Então, quando a empresa manda os destaques acima, né, que tudo foi bom, entendeu? Aí os caras, né, não é igual lá na Vivara, né? Eu já sei que o Gabriel, o Gabriel, pô, o resultado não foi ruim, o resultado foi bom. Mas aí os destaques lá é diferente, né? Ah, a gente gerou caixa. Não, gerar caixa, eu espero que vocês geram caixa mesmo. Ah, a gente teve aqui margem alta. Não, você já tem margem alta. Então, assim, aqui não. Aqui os destaques é receita bruta voando, EBITDA voando, lucro líquido voando e retorno sobre patrimônio, sobre capital investido voando. Tá tudo aí para vocês. Então, a receita bruta crescendo aqui 14% no trimestre e 12% no acumulado do ano, né? Então, já é um crescimento bem aceitável, bem muito bom aqui. O acionista fica feliz da vida com tudo isso. E aí você olha aqui que todos avançaram duplo dígito, né? Aqui o B2C, você vê você vê a performance, né, no B2C. Então todo mundo aí ganhando mercado, ganhando crescimento, muito bom aí. Existem esses efeitos inorgânicos dessas aquisições, a da Confiance e LSL em São Paulo e Hemolab em Minas Gerais, mas eles até sinalizam aqui, né, que o crescimento seria de 27%, considerando as marcas, né? Então as marcas recém-chegadas trazem muito resultado para dentro do Grupo Fleury. E o B2B também com forte avanço, 12% no trimestre, quase 9% já no acumulado do ano. Então, tá um resultado excelente aqui. O hospital teve essa questão aqui do surto de influenza no trimestre, né? Então, ao que parece, existiu aí um evento que contribuiu para que os hospitais exigissem um pouco mais de exames, né? Mas teve aí o ganho de share of wallet, né? Em exames básicos também, que foi o evento que proporcionou aí 12,2% de avanço na receita lá do B2B. Novos elos também com crescimento forte, 15% em relação ao segundo trimestre. Lembrando que só está no 0 a 0 aqui, porque eu lembro que no segundo trimestre teve um não recorrente lá no ano passado. Não é não recorrente, né? Mas uma forte baixa comparação, porque eles aplicaram um remédio caríssimo lá. E isso entra para novos elos, né? Então, eles estão explicando aqui que, especialmente em infusões de medicamentos não ecológicos, eles estão aí ganhando bastante dinheiro. Então, Novos Elos também segue avançando, todo mundo crescendo, né? E aí, o lucro bruto, ele sai de uma margem de 26% para 27%, uma expansão. Então, você consegue ver que aqui a empresa tem aqui alguns custos para produzir, né? Certamente são os medicamentos que ela acaba aplicando, não são os gastos operacionais ainda, mas o lucro bruto avança 22%, número astronomicamente grande, né? E aí a gente vai dar uma olhada nessas questões aqui lá na tabela, porque olhar por aqui é muito ruim, né? E aí no acumulado avançando 15%, né? Margem de 28% do lucro bruto, tá forte a margem, né? Muito bom aqui o resultado da Fleury até o momento, né? Despesa operacional aí continua, ah, representando 10,9 em cima da receita, né. Então, mesmo patamar, avança 14% aqui, avança
um bom número aqui, mas avança também aqui no ano, mas em relação à receita está bem estável o comportamento da despesa operacional aqui. Então, aqui, assim, o que eu gosto de ver é, bom, a empresa consegue crescer mais receita do que essa despesa operacional, aí eu fico tranquilo. Não tem problema aumentar a despesa operacional. O problema é quando esse aumento é deliberadamente muito mais forte que a receita, né? E aí não tem como segurar resultado depois disso, né? Então, essa gestão, para mim, faz diferença no detalhe, sabe? Mas bem interessante ver aqui que em relação à receita líquida é uma porcentagem muito tranquila, que se mantém estável ao longo do tempo aí, olhando pelo menos para os trimestres, né? Na base comparável que é o trimestre do ano anterior. E o EBITDA avança 15%, muito bom, margem de 26,5%, aqui no ano 26,9%, e no ano avança aqui 12,9%, e aí compensado aqui por menor depreciação e amortização, tá? Então isso aqui também nós vamos olhar certamente no detalhe lá no press release, por isso que eu gosto de ver o press release, sabe? O press release, você consegue ver alguns detalhes que você acaba não vendo na apresentação, então é sempre bom ver, é muito bom, é muito recomendado fazer isso. Bom, o lucro líquido avança 45%, né? Bizarro o número, o avanço aqui, né? Tem que ver realmente lá na DRE para ver o que aconteceu, assim. Eu não vi, vou ver junto com vocês o que houve aqui, mas é, esse avanço propiciou aqui avanço da margem, 9,6%, e no ano acontece a mesma coisa, 27% já para o ano acumulado, né? Então a taxa efetiva vem aqui de 21,8%. Bom, aí o CAPEX vem um pouquinho menor nesse ano, né? Bem diferente do ano passado, né? Acaba investindo um pouco menos em TI digital aqui, e esse número influencia na queda do acumulado do ano também. Então, eh, então eles estão com maior foco em expansão de oferta e capacidade de áreas técnicas, né? Então volta a ter um comportamento, pelo que eles parecem, que era o anterior, né? Gastar um pouco menos com TI digital e investir em expansão. Geração de caixa operacional, né? Quase converte quase tudo lá do lucro líquido, 100% do EBITDA aqui, ó, no segundo trimestre. Então, praticamente converteu quase tudo do lucro líquido e do EBITDA 100%, né? 695 milhões de caixa operacional gerados, quase 1 bilhão de caixa gerado já para o ano. Sim, resultado espetacular da Fleury, tá? ROIC de 17%, então um ganho aqui já. Você vê que o ROIC tem saído de patamares um pouco menores e tem chegado a lugares altos, né? 17,8% para medicina diagnóstica é algo muito impressionante, tá? Se o mercado não se comportar e subir essa ação mais amanhã, eu vou achar muito estranho, tá? E a alavancagem está aqui em níveis muito saudáveis, ainda não teve movimento de movimentar essa dívida, não teve movimento, de movimento é ótimo, né? Mas não teve nenhuma amortização aparentemente aqui, mas aí em relação à Covenant tá bem tranquilo, tá distante, né? Nada demais aqui para falar. E aí a posição de caixa e amortização da dívida, né? Os caras querem fazer a amortização dessa dívida até 2031, uma dívida que está aqui com um custo de CDI mais 1,41, né? Não é uma moeda, assim, é um custo bem relativamente tranquilo aqui para a empresa. Vai fazer as maiores amortizações aqui, principalmente em 2028. Certamente esse plano pode mudar, dado que ela tem acumulado um caixa monstruoso, né? Mas vamos ver como é que ela vai seguir com as aquisições que ela tem feito, já que é uma empresa que gosta de fazer muitas aquisições, né? E aí aquela apresentação, dessa vez, eu não sei se eles viram minha apresentação, tomara que tenham visto, tá? Não sei se essa é uma tarefa dos caras de RI. Se eu fosse de RI, eu ia ficar vendo todos os vídeos, assim. Não sei se seria uma tarefa válida para a empresa assim, mas eles melhoraram a empresa, a imagem, né? Do trimestre passado, era a empresa toda estranha, toda bizarra. E aí aqui a qualidade melhorou, aqui ficou bom. Só esse quadrado aqui que é nada a ver, tá? Esse quadradão aqui branco do nada. Tipo assim, beleza. Tem até o WhatsApp aqui, né? Eu nunca vi isso aqui, não. Nunca reparei.
E aqui outra imagem legal, né, eles falam que lá esse aqui é o núcleo técnico operacional lá em Vespasiano. Eu nunca vi esse lugar aqui, mas, né, se tem aqui é do Hermes Pardini, né, bem legal mesmo. E aí vamos para cima com o press release, tá. Então, eh, vai ser um resultado bem rápido, né, eu achava que ia ser um resultado menos, com mais dificuldade, não vai ser não. Então, vamos com o press release, depois se você quiser ver a mensagem que a CEO, né, e aí eu chamo a atenção aqui para o Fleury que tem uma CEO mulher, muito legal, é a Jane Tsutsui. Depois eu vou até adicionar ela no LinkedIn, admiro ela de verdade, esse texto aqui ficou muito bem escrito. É isso mesmo, Tsutsui, eu não esqueço o nome dela por causa desse Tsutsui, e eu conheço uma moça que chama Jane que é muito gente boa. Vai ver, ela é a CEO, né. Bom, aí aqui as mesmas coisas que nós vimos e aqui, ó, isso aqui que eu gosto de ver, ó, a tabelinha, mas aqui ainda não tá naquele detalhado que nós gostaríamos de ver, mas receita bruta com o mesmo avanço da receita líquida, e já no lucro bruto avança 22, né. Então, assim, teve um custo menor aqui, né. É para a margem bruta expandir assim, né, é muito bom o EBITDA com um avanço parecido da receita, e aí o lucro líquido avança muito, né, com ganho de margem muito expressivo, né. Então, vamos dar uma olhada nessa DRE e dar uma olhada no press release que vem com muito mais contexto e detalhe, tá. É muito interessante dar uma olhada aqui no press release, vale a pena. Depois leia lá o texto da Gianni Tsutsui, tá. Aí eles falam de novo do Lab to Lab, eu acho que essa aqui é um tipo uma questão, vamos dar um foco para uma área da empresa aí. Aí eles deram para Lab to Lab agora, né, aí vieram com essa ideia aí de explicar um pouco de como funciona o negócio, o business, né. Aí eles contam tipo uma história de como funciona, né, isso aqui se você gosta do negócio, eu gosto e eu li. Não, eu não li todo, mas eu li aqui alguma parte, e aí é interessante para entender como funciona o negócio da Fleury. Aqui sim, ó, receita bruta. Aí mesmo pagando um pouquinho mais de imposto, né, já na receita bruta, a receita líquida avança os mesmos 14%. E aí, ó, o custo do serviço prestado avançando somente 11,8%. Então, tá vendo? Avançando menos que a receita líquida. Essa aqui que é a ideia. Esse é o beabá de qualquer DRE. Você tem aqui o topo, você tem que respeitar o avanço do topo e não avançar nas linhas subsequentes. Então, gastou aqui um pouquinho mais, com certeza vai gastar, porque tá recebendo mais, ou seja, tem mais demanda, tem mais custo para prestar esse serviço. Sim, mas avançando menos que a receita é maravilhoso, e o lucro bruto avança já 22%. Então, com o lucro bruto forte desse jeito, a despesa operacional cresceu apenas 14, né. Então cresceu aqui o mesmo que a receita líquida, mas aí a referência passou a ser o lucro bruto. E aí, isso proporcionou o avanço do EBITDA dos mesmos 15%, praticamente a mesma coisa que a receita líquida, e aí a margem EBITDA também avança. E aí aqui já tem um segredo, né, para o lucro líquido vir com forte avanço, o resultado financeiro já veio um pouco menor, olha só que interessante, 5,7%. Então, tá vendo que tá avançando no ano, porque o primeiro trimestre já deu uma pesada, mas agora nesse segundo trimestre já veio o menor resultado, agora sim eu lembrei, da menor taxa de juros, né, então você já vê aqui, olha o impacto, né, como é o impacto aqui no resultado de uma empresa, né, são 7 milhões, né, 7 milhões faz diferença aí na sua vida? Para mim faz, então, não importa o quão pequena seja a nível percentual ali de apenas quase 6%, mas faz diferença, porque o lucro antes do imposto de renda já avançou 48%, aí pagou um pouco mais de imposto, mas a alíquota foi menor, né, nesse segundo trimestre. Então o lucro líquido avançou 45%, margem líquida expandida, né. Então, aqui o resultado é frente ao lucro bruto, né. Então a despesa operacional veio controlada, bem menor do que o lucro bruto, isso proporcionou avanço nas outras linhas, além do resultado financeiro que veio já um pouco menor, ajudando aí a companhia a alcançar uma alavancagem no lucro líquido muito forte. Então, resultado muito bom da companhia, e aí ela sempre vem aqui com isso, né, com as mesmas coisas que estão lá na apresentação,
estão aqui, mas um pouco mais detalhado. Nós vamos dar uma olhada por cima, assim, tá? Ah, que eles abrem até aqui por unidade, tá vendo? Então você vê que a marca Fleury tem muita representatividade, mas as outras marcas compõem muito bem o resultado, e aí isso dá luz em como a Fleury consegue fazer boas aquisições em todos os estados, né? Em todos os estados que ela atua, avanço, né, das unidades de atendimento, crescimento, né? Muito bom aqui a Fleury. Bom, ah, é isso que já explicaram lá também na apresentação, nada demais, tá? Aí vem os volumes de receita por exame, né? Esse é o número que eu gosto de acompanhar. Então, olha aqui, ó, o número de atendimentos vem em 4 milhões, ó. E aí, exame por atendimento crescendo um pouquinho também. Então, não parece ser um efeito preço aqui, né? Mas o atendimento em milhões já cresceu muito em relação aos 6 meses, né? Então, tem mais gente procurando os serviços do Grupo Fleury, né? E aí os exames crescendo também, 17% em quantidade de exames. Receita bruta por exame caiu um pouquinho, mas vamos ver aqui. A alteração de mix com maior participação de exames de análises clínicas e marcas intermediárias e básicas. Ok. Aí vem o Lab to Lab, vocês sabem bem, é o B2B, né? Então, B2B com avanço forte também, volume de exames muito forte. A receita bruta por exame aqui não veio tão legal, né? Mas, pelo que parece, são exames aí que não geram tanta margem assim para o hospital. Receita bruta de novos elos também crescendo muito forte, né? 15% no trimestre. Isso propiciou com que o trimestre ficasse no 0 a 0, né? Então, é muito bom. E aí vem aqui o detalhamento dos custos dos serviços prestados, né? Muito interessante dar uma olhada nisso daqui para você ver como que o Grupo Fleury gasta o seu dinheiro, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na avaliação do trimestre só. Então, olha só, o serviço de ocupação e utilidade crescendo 19%. Materiais, claro, vai gastar um pouquinho mais, 14%, mesmo avanço da receita líquida. Aí teve um gasto menor com depreciação e amortização. E aí os gastos gerais cresceram também muito, mas o que mais pesa aqui é pessoal de serviços médicos, né? Então, um bom avanço aqui e aí propicia o lucro bruto crescer 22%, né? Então, já chega um lucro bruto muito inchado e aí para as próximas linhas você pode jogar custo neles que o lucro bruto vai avançar, né? Era algo que não estava acontecendo em alguns trimestres anteriores da Fleury, né? Você vinha um pouco mais inchado aqui no lucro bruto, menos inchado, e aí vinha o serviço financeiro e comia o resultado da empresa, né? Agora não foi o que aconteceu, não. Além da depreciação, né? Então, a depreciação aqui é explicada porque teve menos investimento em TI digital, né? Então, menos depreciação entrou aqui contabilmente falando para a companhia. Ah, então, o pessoal aqui, redução de custos fixos por aumento de volume, né? E custos variáveis nas unidades por aumento de volume de exames e clientes, né? Então teve muita demanda, por isso que os caras gastaram mais com serviço de ocupação e utilidades. Aí sim chega as despesas operacionais, né? Então depois do lucro bruto, depois dos custos para prestar o serviço, vem as despesas operacionais que avançaram 14%, bem menos do que o lucro bruto. E isso faz com que o lucro operacional também avance um duplo dígito forte, né, de 27%. Aqui, os avanços mais fortes estão nas despesas gerais e administrativas, despesas comerciais e a reversão para contingências, né? Então, a companhia segue fazendo um bom trabalho aqui. Na verdade, né, não é um bom trabalho, mas só de ter avançado menos que o lucro bruto fez com que o lucro operacional viesse muito forte, né? Ah, e aí, assim, olhando, inclusive para a receita líquida, né, você vê que o número ele está bem comportado ali, não tem nada demais mesmo com esse crescimento. E aí vem o EBITDA, né, então o EBITDA avança aqui os seus 15%, muito resultado também lá dos gastos gerais administrativos, que avançaram um pouquinho mais, né, mas, sem que falar aqui o resultado financeiro e endividamento veio um pouco menor, né, redução de 102 bips em relação ao mesmo período
do ano anterior, porque a taxa de juros diminuiu, né. Então você tem aqui até uma receita financeira um pouco menor, mas a despesa vem menor também. Então o resultado financeiro no consolidado vem em 111 milhões, e aí o lucro antes do imposto já vem avançando 12%, né. Então isso aqui é uma fonte de resultado para a companhia. Se a taxa de juros continuar caindo, é esperado que essa despesa financeira não pese tanto assim no operacional da companhia, né. Aí o nível de endividamento, né, então a dívida líquida aumentou um pouco, mas em relação aqui ao EBITDA, é um crescimento ínfimo, 1,1% de alavancagem, tá excelente, tá. Aqui o cronograma que nós vimos lá no nosso na nossa apresentação, né. E aí nós vamos para cima com o lucro líquido, né. Então o lucro antes do imposto já chega avançando 12%, mas aí você cobra uma taxa de um lucro líquido antes dos minoritários, e aí você tem a taxa efetiva aqui em 21,8% que cai, né. Então você tem menos imposto diferido aqui, e aí menos participação dos minoritários também, né, e aí o lucro líquido acaba avançando 45%, né. Eh, tributário da lei do bem, teve alguma coisa com lei do bem também, por isso que eles teve esse ganho na taxa efetiva menor de imposto, né. Então antes pagava 44, agora passou a cobrar 61. Não entendi como é que isso aqui caiu, né. Não, aqui avançou 37%, né. É, então ótimo, né, é isso, mas beleza. Aí vem os investimentos, como nós vimos, parando de investir um pouquinho aqui no TI digital, beleza. Aí vem o fluxo de caixa, né, então o fluxo de caixa livre da empresa avançando, fluxo de caixa livre ao acionista, né, bem legal aí, tem dividendo para pagar nesse trimestre, né. Então muito tranquilo aqui a companhia, né, gerando aí 42% a mais de caixa, lucrando mais, pesa deu um show realmente de, eh, deu um show, não tem o que falar, deu um show aqui de como fazer um bom resultado no trimestre, tá, muito bom. Aqui o BP, e aí vai acabar aqui o resultado praticamente, né, vem aqui o DFC, né, aí eles falam um pouquinho mais sobre o grupo, imagino que eles vão dar uma linha do tempo, e aí acaba de fato o resultado, tá. Então é isso, o Grupo Fleury, vamos fazer aqui igual eu faço, né. Grupo Fleury, paixão pelas pessoas e pelo que fazemos, né. Muito bom, foi um avanço absurdo, tá. Assim, olhando para a cotação da empresa, até falar um pouquinho mais de forma operacional sobre a Fleury teve ai que nota 5, tá, não tem nem como não dar nota 5 depois de um resultado desses, tá. Mas a cotação da Fleury andou dando tendo um comportamento de alta, né. Se a gente for olhar aqui para um ano, né, você vê aqui, ó, que era R$ 13 lá em agosto, né, e agora já tá 17. Apesar de já ter tido esse pico aqui 17,95, ó, em fevereiro, depois até caiu bastante, ó, foi para 14, mas a empresa subiu de novo e agora está em 17,49, perto do seu topo histórico recente, lá, eh, no lá no lá em fevereiro, né. Mas assim, essa é uma empresa muito interessante, porque essa empresa, assim, ela anda de lado há muito tempo, tá. Olha aqui, era R$ 17 lá em 2021 e agora tá R$ 17 de novo. Então o mercado parece realmente não precificar a Fleury bem. A cotação por lucro agora tá até um pouco mais ajustada, né, mas a ação deveria valer mais de R$ 20 fácil, pela cotação por lucro, tá. Pelo amor de Deus, isso aqui não é nenhum valuation, mas assim, aqui estava muito subavaliada, né, R$ 10. Eu comprei a 12, né, lá no ano passado. Foi uma pena que eu comprei pouco, tá, porque o negócio tá que rende dinheiro lá no tá que rende, tá que não é que tá que rende, né, não é um título
público isso, mas tá que valoriza, né, porque o preço médio tá baixo e a gente tem pouca ação, é uma pena. Mas, ficamos de fora, muito entre aspas, do retorno, né. Mas aqui é só pra vocês olharem que ó, 53% de rentabilidade já, 40% de variação positiva da cotação, né. Então mas eu tenho pouca ação, 22 ações só, então assim, não é como nas outras, numa empresa que custa 12, eu deveria ter perto de 80 ações, né. Então seria um ganho multiplicado por 8, né, era para eu ganhar uns R$ 1.000 já de variação da cotação, né. Mas enfim, acontece. Vamos olhar aqui então para os resultados no quadrinho, vou olhar aqui trimestre, vamos pegar aqui ó 2025. Então olha aqui ó, a receita avançou bastante em relação ao ano passado, o EBITDA veio com expansão de margem, foi bom, realmente gastou menos com depreciação e amortização, por isso lucrou mais no lucro bruto, e aí o imposto diferido veio menor por causa da lei do bem. Então, apesar de não, na verdade, o que é o resultado financeiro, né, mas o imposto não veio tão grande, até deveria ter vindo mais, porque a alíquota foi um pouco, não foi a mesma que a outra, né, do ano passado. E aí, enquanto a margem era de 7%, o lucro veio 145 milhões, o lucro líquido agora veio em 219 milhões, 9% de margem líquida, né. Então a empresa segue com uma boa posição de caixa, dívida em níveis muito estáveis, e aí o fluxo de caixa operacional da empresa, né, sem o que falar, né. Olha aqui a diferença, né, quase 700 milhões nesse trimestre, mais de 200 milhões a mais, gasta menos, não tem tanto assim apetite para pegar fluxo de caixa de financiamento agora, né, apesar de ter pegado mais que no ano anterior, mesmo assim o fluxo de caixa livre gerado foi de 720 milhões, recorde aí da companhia, né, ao que parece recorde recente, né, não sei nos outros trimestres. Mas resultado arrebatador aqui, tá, da Fleury, muito bom, sem o que falar. Vamos ver o que que a IA fala aqui. Hã, EBITDA com avanço, né, diluição dos custos fixos, sim, o EBITDA veio com avanço por causa disso, né. Controle de endividamento e a estabilidade das despesas com juros, né, beleza. Lucro líquido de 221 milhões, né, margem líquida expandiu. Né, é a tradução da alavancagem operacional do trimestre, né, maior volume diluindo custos, é exatamente isso. Teve muito volume, custos essencialmente um pouco menores, que também cresceram, mas isso não foi capaz de segurar aqui o avanço do lucro líquido, né. Ainda teve essa alíquota menor da renda, uma menor alavancagem operacional não, mas dívida, né, financeira. Então, muito bom, né, muito bom. E a geração de caixa alcançando quase 700 milhões, né. É muito bom aqui, por causa dessa virada aqui para o CAPEX, aí a companhia passou a gerar mais fluxo de caixa livre, né. E aí o EBITDA, né, forte, a dívida líquida segue no mesmo patamar praticamente, e aí vamos ver a conclusão, né. Ah, sim, ok. É isso, sem o que falar, né. A companhia demonstra capacidade de crescer via merger and acquisition e organicamente, sem sacrificar a rentabilidade ou estrutura de capital. É mais ou menos isso, né. E aí retorna muito sobre o patrimônio, tem uma alavancagem estável, alavancagem financeira relativamente tranquila, muito operacional, custos essencialmente menores que a operação, e aí o resultado veio desse jeito, né. Resultado surpreendente da Fleury, pareceu excelente, é isso mesmo. Aí o Gabriel até fez um comentário muito interessante, né, porque se você for olhar aqui nos acionistas da companhia, olha aqui ó, hã, quem tem 1/4 da empresa, Bradesco Diagnóstico em Saúde, né, então será que um dia os caras vão inventar de fazer a aquisição da Fleury e incorporar tudo lá dentro da Brad Saúde? Veremos, né, mas o humano aqui até trouxe a resposta, o Helder, a Fleury parece que nasceu para ser uma corporation, né, então é tipo
é uma corporação, né, porque corporação é diferente de holding, né, holding é quando tem vários negócios diferentes dentro de um mesmo lugar. Pode falar isso de Porto Seguro, de BB Seguridade, mas aqui corporation é mais no sentido de organização, né. Então, muitos médicos acionistas e realmente, né, se você for olhar aqui na lista aqui, tem uns caras aí, ó, que são acionistas da companhia e os caras são médicos aí. Os caras tem os Pardini, né, mas vamos ver quem que é esse Rui Monteiro, por exemplo, tá. Ó, o Rui Monteiro tem 1,29 do Grupo Fleury, tá. Vamos ver quem que é esse mano. É médico brasileiro, tá vendo? Academia na Foi eleito membro da Academia Nacional de Medicina em 2017. O homem é bruto, tá. Patrono, graduado pela Escola Paulista de Medicina, mestrado e doutorado pela mesma instituição. Aí, ó, esse homem é dono de 1,29% da companhia, que dá muito dinheiro, tá. Você fala assim: "Ah, esse cara não tem nada da empresa não, só". Não tem? Você vai olhar aqui na quantidade de ações emitidas, tá. Vamos ver quantas ações esse cara tem. Agora o vídeo já foi para o espaço, né, mas assim ainda tem pouca duração aqui, e só falta agora o nosso comentário, né. Ó, olha só, ele tinha 1,29%, 29% de 547,2 milhões, tá. Oh, caramba, errei foi tudo aqui. 0,0129%, né, vezes 547,2. Ele tem 7 milhões de ações. 7 milhões de ações, é isso mesmo, né, 7 milhões de ações. 7 milhões de ações a R$ 17, não é isso? Quanto que tá hoje? 17,36. Vamos ver quanto que esse cara tem de patrimônio. 17,36. Oh, aqui ó, 120 milhões da empresa. É, tá, 120 milhões ou 12 milhões? Mas é isso mesmo, 120 milhões. Tá bom pra você ou você quer mais? Então, é, corporation nesse sentido, né, são muitos donos, né. Então para o Bradesco dobrar esses caras aqui é muito difícil, cara, muito difícil. Aqui, ó, tem o Adagmar Adriolo, olha só, ele tem 0,32 da ação, vamos ver quem que é esse cara. Aí, ó, outro mano que é médico, editor-chefe do Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial. Então é mais ou menos nesse sentido, né, é uma corporation, então é difícil de quebrar esse sistema aqui, tá. Então eu não acredito muito nisso aí também não, a não ser que o Bradesco esteja muito determinado em pegar e incorporar isso daqui, tá. Mas eu acho que financeiramente falando, os caras estão com dificuldade lá para, não é dificuldade, né, mas os caras estão amarrando dinheiro, com free float baixo, né, estão fazendo um jogo. Peguei BBDC, né. Mas você acha que eles vão ter aí essa audácia, de fazer tudo isso, né. Aí free float aqui de 8%, tá vendo. Então ainda tem esse problema aqui para resolver, eles não vão pular na Fleury agora, né. Então beleza, ótimo. Mas aqui não é saúde. Vamos escrever nosso comentário então, e a gente encerra o vídeo finalmente, tá. Até daqui a pouco. Maravilha, então temos aqui resultados muito excelentes para a companhia, receita avançando no B2B, no B2C, novos elos. Destaque aqui para a razão do aumento em cada área. No B2C, avançando por causa do volume. No B2C, a expansão ali de influenza, né, que beneficiou os hospitais, e novos elos com aplicação de medicamentos não oncológicos, né? Inclusive, nessa última linha do novos elos, tirando o resultado que estaria negativo no ano da Fleury, para 0 a 0, né? Então, tinha uma forte baixa comparação no ano anterior, nesse período mais ou menos, ou no primeiro trimestre, né? E aí nós vimos que o avanço foi tão forte nas 3 áreas que a receita líquida avançou 14%, foi muito bom. E aí os custos de serviços prestados aumentaram, mas não na mesma proporção que a receita.
e isso acarretou um crescimento forte, né, do lucro bruto da companhia de 22%. E as despesas operacionais também vieram com crescimento, é claro, porque teve merger and acquisition, aí tem mais gente visitando a companhia, mais unidades para atender, né, e por aí vai. Então as despesas operacionais acabam entrando aqui, só que menor que o lucro bruto, que veio em 22%, e o EBITDA avançou 15% trimestre contra trimestre, que já é um resultado excelente. E aí o resultado financeiro teve leve queda, né, já contribuindo aí para a melhora do lucro líquido, e além disso houve menor taxa efetiva de imposto cobrado por causa da lei do bem, né. Isso tudo resulta em crescimento de 45% do lucro líquido, também com melhora na margem líquida. Então, daqui para frente, né, a dívida líquida, um nível muito suave, o Capex parou de focar tanto em TI digital, e aí, por isso, você vê um avanço maior do fluxo de caixa operacional, empresa com excelente geração de caixa no trimestre, né, conversão de EBITDA em caixa na casa dos 100%, né. Então você fica assim: "Meu Deus, o resultado foi muito bom mesmo, né". Só que aí eu tomei a liberdade, né, e aí eu faço até esse desafio para quem é assinante do Fundamentei, de descer lá no resultado do segundo trimestre de 25 e ver como é que foi. E lá eu escrevo que o resultado não foi tão bom assim. Parece que nós estamos vendo uma base de comparação fraca, né, porque o ano anterior não teve dengue no segundo trimestre, foi isso que eles explicaram para algumas linhas fracas da Fleury. Eh, mas o que que é fato aqui nesse trimestre? O operacional da companhia foi muito forte. A disciplina nas linhas de gasto foi muito louvável, né? E por isso o lucro líquido teve esse aumento forte. Então, esse resultado é excelente, tá? Independente de como foi o segundo trimestre do ano passado. Então, esse ROIC com avanço de 17% deixa esse período de incerteza na rentabilidade sobre o capital investido para trás e sela aí o segundo trimestre de resultados do grupo com números muito bons, né? Já é o segundo aí, trimestre seguido que ela vem com números tão excelentes, porque quando foi o ano passado, você vê que, assim, né, olhando aqui, o avanço do lucro líquido foi forte, né? Não, na verdade aqui, né? Você vê que teve uma retração aqui do lucro líquido, né? Margem líquida de não, mas aqui é trimestre, né? Vamos pegar o ano fechado? Pelo amor de Deus. Aqui, ó, 2025. Então, ó, você vê que a receita avança 7 no EBITDA, mas o lucro cai, né? O lucro cai por causa do resultado financeiro, que vem comendo um pouco o resultado, depreciação e amortização, e até paga um pouquinho mais não, menos de imposto, né? Mas assim, você vê que é uma melhora clara aqui nos resultados do trimestre, tá? Muito, muito interessante ver isso daqui, deixando o faturamento já na casa dos 200 milhões por trimestre. Se vier assim, né, vem aí o primeiro ano de lucro líquido com não, não vem, né? Vem 800 milhões, né? Mas mesmo assim é muito dinheiro, né? Para quem estava lucrando 600, não, para quem estava lucrando 597 milhões, já tem um avanço de 16% no lucro líquido de ano contra ano, né? Então, realmente o mercado tem que reconhecer aqui, tá? Enfim, esse vídeo já está muito grande. Já mostrei aqui para vocês várias das coisas. Já mostrei aqui o nosso comentário. E é isso, tá? O que que você acha aí do resultado de Fleury? Deixa um comentário, cara. Ah, o Gabriel sempre deixa um comentário. Muito obrigado, Gabriel. E para quem me acompanha até aqui, esse é o canal Lendo em Movimento. Não tem como. É o melhor canal de análise aqui do YouTube. Destrinchamos aí o trimestre de Fleury. Então, comenta como foi aí para você, deixa o seu joia, se inscreve nesse canal e até o próximo vídeo, onde nós vamos continuar destrinchando as análises do segundo trimestre, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!